Quarta-feira, 29 de maio de 2024. O governo autorizou a compra de até 300 mil toneladas de arroz importado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O aval está em uma portaria interministerial publicada em edição extra do Diário Oficial da União. O volume é o estipulado para a primeira fase de aquisições públicas do produto. Por meio de medidas provisórias, o Executivo autorizou a empresa a importar até 1 milhão de toneladas do cereal. O Planalto liberou um crédito extraordinário de 7 bilhões e 200 milhões para a operação. A iniciativa ocorre diante das perdas das lavouras causadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. O estado responde por 74% da produção nacional de arroz. A confiança do setor de serviços registrou em maio a segunda queda seguida e a terceira do ano. O indicador da Fundação Getúlio Vargas recuou 0,6 ponto na comparação com abril e ficou em 94,2 pontos. Neste mês, houve piora das expectativas para os próximos meses. Já a avaliação da situação atual registrou alta. A cidade de São Paulo teve hoje a temperatura mais baixa do ano. A medição foi feita pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Por volta das 4 da manhã, bairros da Zona Sul registraram 5 graus. Em um ponto da Zona Norte, os termômetros marcaram 11 graus. A eleição que definirá o comando da África do Sul pelos próximos 5 anos começou com longas filas, falta de energia e tumulto em Joanesburgo, centro econômico do país. Na maior seção da cidade, houve problemas com o sistema que escaneia as identidades dos eleitores. A falha levou à verificação manual dos nomes em listas de papel, muitas vezes desatualizadas. No horário de Brasília, 9h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Tem governo trabalhando, tem todo canto tá chegando. Maceió agora tem o CISP mais moderno do estado no Benedito Bentes. Um grande investimento do governo para combater o crime organizado e proteger nossa gente. Maceió precisava, o governo foi lá e fez. E tem o Coração de Estudante, programa pioneiro para acolher nossos jovens. É o governo abraçando a saúde emocional nas escolas. Governo de Alagoas. Tem trabalho e coração. O fim de mês imbatível Atacadão está de volta e com ele a maior economia para você. Todos os dias, ofertas arrasadoras em vários setores da loja. Aproveite o feriado desta quinta-feira e corra para o Atacadão. Todas as lojas funcionando em horário normal para você aproveitar mais essa oportunidade e economizar muito. Fim de mês imbatível Atacadão. É até 31 de maio. Corra e aproveite. Atacadão, seu parceirão. Consulte os horários de funcionamento e exceções no site. Você já sabe que pode contar com pronto atendimento no Hospital Vida para os casos de emergência. O Hospital Vida dispõe de todos os procedimentos de excelência. O único hospital na Ponta Verde conta com centro cirúrgico, UTI e centro de diagnósticos. Porque quando a vida depende de segundos, o Hospital Vida está pronto para cuidar de você e de quem você ama. Hospital Vida, humano por natureza. Diretor técnico médico Miguel Arcanjo Barbosa, CRM 1345 Lagoas. CBN Maceió, oferecimento. Medirádios e você, juntos pela vida. Às 9h mais 8. Olá você, muito bom dia. Está começando mais um CBN Maceió nesta quarta-feira, 29 de maio de 2024.
E vamos então aos destaques do programa nesta quarta-feira. A gente começa por Maceió. O destaque é de Camila Bibiano. A Assembleia aprova reajuste de 5% para servidores de Alagoas e governo vai pagar aumento em folha suplementar. O projeto de lei foi aprovado em segundo turno nesta terça-feira. De Maceió para Felipe Igreja, de Brasília, e o seu destaque. 56% das crianças brasileiras alcançaram o patamar de alfabetização após o segundo ano do ensino fundamental em 2023, segundo dados divulgados pelo governo federal nesta terça-feira. Com o resultado, o Brasil enfim recuperou o patamar de antes da pandemia da Covid-19. De volta à capital alagoana e o destaque de Flávia Iese. Mais de 20 membros de organizações criminosas são presos em operação. Detidos atuavam no tráfico de drogas, homicídio, roubo e outros delitos na capital e também no interior do estado. De volta à capital federal, Brasília, e o destaque de Milena Teixeira. Em votação simbólica, o plenário da Câmara aprovou nesta terça o projeto que tributa compras internacionais online de até $50. Com isso, a cobrança a ser aplicada nas vendas vai ser de 20%. Os parlamentares aprovaram um dispositivo que estava no Programa de Mobilidade Verde e Inovação, que cria incentivos fiscais para a produção de carros mais sustentáveis. A previsão é que a matéria seja votada no Senado Federal nesta quarta-feira. E vamos então aos destaques esportivos do programa com informações do Azulão, CSA, do Galo, CRB. Todos os detalhes com Emerson Júnior. E o Clube de Regatas Brasil encerra hoje a sua preparação para o jogo da sexta-feira contra a Ponte Preta pela Série B do Campeonato Brasileiro. A expectativa é que o CRB vá com um time totalmente alternativo, visualizando a decisão da Copa do Nordeste da próxima quarta-feira, daqui a uma semana. Primeiro jogo jogando em Fortaleza contra a equipe local. Lembrando que a finalíssima da Copa do Nordeste será no dia 9 de junho no Estádio Rei Pelé. Já o time do CSA anunciou ontem que Rodrigo Pachana está fora do comando executivo de futebol profissional do clube. O dirigente não gostou das últimas decisões comandadas pela presidente Miriam Monte e pegou o beco, largou o osso. O CSA deve anunciar hoje a contratação de um novo profissional. Novas mudanças vão acontecer no ambiente azulino, hein? Saídas de jogadores, profissionais do staff e contratações de novos atletas. É o CSA se remontando dentro da competição. Todos os detalhes daqui a pouco no CBN Esporte. CBN, tempo e temperatura. A previsão para a capital alagoana é de sol, muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado e chuva a qualquer hora, com temperatura mínima de 23 e máxima de 28 graus. De Maceió para Santana do Mundaú, tem sol, muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Santana do Mundaú nesta quarta-feira com mínima de 24 e máxima de 29 graus. Chegamos agora ao município de Campo Grande. Por lá tem sol, chuva pela manhã, diminuição de nuvens à tarde e à noite será com pouca nebulosidade. Campo Grande com mínima de 23 e máxima de 32 graus. Aeroportos. As informações sobre os voos no Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares com a Flávia Iese. Bom dia, Flávia. Bom dia, Elias. Os voos partindo de Maceió estão todos previstos para acontecerem normalmente, segundo suas companhias aéreas, com destino na manhã de hoje a São Paulo, Brasília, Salvador e Rio de Janeiro. O voo para Recife já se encontra com embarque aberto para partir logo mais às 9h45. Já os voos com chegada aqui a Maceió estão com suas previsões confirmadas, vindo de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Recife, sem previsões de atraso, segundo o site da ANA Brasil, que é a administradora do Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares. Elias. Trânsito. Informações agora sobre o trânsito em Maceió com a Camila Bibiano. Bom dia, Camila. Bom dia, Elias. Bom dia a todos os ouvintes. Olha só, temos pontos de engarrafamento na principal
do Jacintinho, a rua Cleto Campelo, ali nas imediações da feirinha, né, que é tradicional ali no bairro. Então essa rua está engarrafada nesse momento, onde também temos pontos de engarrafamento com muito mais lentidão. É na Avenida Governador, ou melhor, Avenida Gustavo Paiva, Comendador Gustavo Paiva, que é ali na parte baixa, em frente ao Parque Shopping, toda ali a saída, desde a Josefa de Melo até o Maceió Shopping. Essa rua está aí com engarrafamentos, inclusive a saída do Ladeirão do Óleo é a mais engarrafada nesse momento, Avenida Juca Sampaio. Já lá em cima mesmo do Ladeirão já começa o engarrafamento para a descida em direção à Avenida Gustavo Paiva. Elias. E você pode interagir com a programação da CBN, informando o que está acontecendo em sua rua, em seu bairro, ou mesmo participando com perguntas, críticas e sugestões através do nosso Facebook, CBN Maceió, Instagram, @CBN Maceió, e-mail maceiocbn@gmail.com. Pode nos acompanhar também acessando o nosso site, cbnmaceió.com.br, ao vivo também aqui em nosso canal no YouTube, CBN Maceió. Mas se você preferir, envie agora mesmo as suas mensagens por meio do nosso WhatsApp. Anote o número: 999672092. CBN Maceió. Apresentação: Elias Ferreira. Às 9h mais 15. Olha, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre dois momentos na Câmara Municipal e que nós tivemos aí a participação dos deputados federais alagoanos. São dois problemas muito graves. Primeiro, a manutenção de um veto do ex-presidente Jair Bolsonaro, que levou 3 anos para entrar na comunicação enganosa em massa. Crimes contra a democracia, para comunicação enganosa em massa. Crimes, muito bem, diz respeito à permissão para a instalação de clubes de tiro a menos de 1 quilômetro de escolas públicas ou privadas. Poderia botar no lugar da cantina, né? Quem sabe ali um clube de tiro nesses novos ginásios que são construídos. Talvez isso instrua mais. E a participação de deputados federais aqui do estado de Alagoas, alguns deles, é simplesmente preocupante, porque são aqueles que se apresentam como os moralistas que vão resolver os problemas da sociedade, pátria, liberdade, família, mas desde que tenha uma arma na mão. Isso definitivamente não pode prosperar. Não pode prosperar até porque... Por quê? Porque quem precisa ter arma na mão é a polícia. Mais de 20 membros de organizações criminosas foram presos em operações policiais aqui no estado de Alagoas. Quem tem todos os detalhes a partir de agora é a Flávia Iese. Pois é, Elias, a Polícia Civil de Alagoas deflagrou nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira uma grande operação de combate à criminalidade. Até o momento já foram presas mais de 20 pessoas que são suspeitas de integrarem organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas, homicídio, roubo e outros delitos. A ação ocorre em Maceió e outras cidades do estado. Delegados, agentes e escrivães se reuniram na sede da Delegacia Geral para a instrução e planejamento das ações. Após a divisão das equipes, os policiais civis deslocaram-se por vários bairros de Maceió, onde tiveram início os cumprimentos de ordens judiciais. Até o momento, essas são as informações, além da Draco, está participando também a Tigre, a Seção de Capturas e Antissequestro, a Diretoria de Inteligência Policial, a Delegacia de Repressão ao Narcotráfico da capital e outros grupos também da polícia atuando nessa grande operação que envolve mais de 200 policiais civis. Elias. Olha, o Congresso Nacional decidiu manter o veto do ex-presidente Jair Bolsonaro, que impediu, a punir quem espalha fake news durante as eleições. O veto foi mantido por 317 votos a favor, 139 contrários, 4 abstenções. Com o veto, está mantido, então, na votação pelos deputados,
os senadores não tiveram que votar. Essa decisão ficou por conta dos próprios deputados. De 2021, os vetos foram analisados somente ontem, quase 3 anos depois. A decisão dos parlamentares impediu a retomada de uma pena de prisão de 1 a 5 anos, além de multa no caso de comunicação enganosa em massa. O veto impediu a inclusão de uma lista de crimes contra a democracia no Código Penal. A mesma bancada da bala que quer que todo mundo seja preso, mas não pode ser preso por mentir, não pode ser preso por enganar, não pode ser preso pelo que a maioria dos seus adeptos fazem, que é soltar aí questões contra a vacinação, a dizer que a terra é plana e por aí vai. A comunicação enganosa em massa era definido pelo texto como, abre aspas, promover ou financiar campanha ou iniciativa para disseminar fatos que sabe inverídicos e que sejam capazes de comprometer o processo eleitoral, fecha aspas, ou seja, comprometer o seu voto, a democracia. Na justificativa ao veto, à época, o ex-presidente Jair Bolsonaro argumentou que o trecho contraria o interesse público por não deixar claro quem seria punido ou o que seria alvo de punição. O ex-presidente questionou ainda se haveria um tribunal da verdade para definir o que pode ser entendido como inverídico. A justificativa conclui que o trecho vetado poderia afastar o eleitor do debate público. Lembro que o ex-presidente Jair Bolsonaro é investigado no Supremo Tribunal Federal no chamado inquérito das fake news, que apura a disseminação organizada de informações que são falsas, mentirosas, com o objetivo de desestabilizar a democracia. O pessoal lá no Rio Grande do Sul está sofrendo isso. Mesmo na catástrofe, esse pessoal não tem limites, né? E faz politicagem e dissemina mentiras, coisas falsas que têm atrapalhado em muito as coisas por lá. Olha, o deputado Arthur Lira, do PP, embora seja engajado na ideia, não votou. É o presidente da casa. Nós tivemos 2 outros deputados que por lá não estavam e não votaram. Daniel Barbosa, do PP, e Rafael Brito, do MDB. Um outro deputado se absteve, não se sabe por que a abstenção do deputado Paulão sobre uma questão como essa. Ele que é do próprio partido do governo, PT. 2 foram contrários à manutenção do veto, que foram os deputados Inaldo Bulhões, do MDB, e também o deputado Luciano Amaral, do PV. Agora, deputados que votaram sim, manutenção do veto, estranho, né? Porque como alguém que já foi o Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral de Justiça, comandante do Ministério Público, secretário de Estado da Segurança Pública, o deputado Alfredo Gaspar, do União, o Brasil pode votar para manter um veto e dizer não, a gente pode publicar sim, mentiras e coisas falsas em massa. E o deputado Max Beltrão, do PP, que também se associou à ideia. E a Assembleia Legislativa aprovou reajuste de 5% para servidores. O governo vai pagar o aumento em folha suplementar. Quem traz os detalhes a partir de agora é a Camila Bibiano. Olá, Elias. O projeto de lei que prevê reajuste salarial de 5% para os servidores públicos de Alagoas foi aprovado pela Assembleia Legislativa em segundo turno nesta terça-feira. Segundo o governador Paulo Dantas, o pagamento do reajuste será feito em folha suplementar até a sexta-feira, dia 31. Já o salário do mês de maio será pago nesta quarta-feira. O projeto de lei de autoria do governo do estado aumenta em 5% os vencimentos de servidores ativos, aposentados e pensionistas a partir deste mês de maio. O pagamento contempla quase 100 mil servidores públicos do estado e vai injetar cerca de 550 milhões de reais na economia de Alagoas. O reajuste salarial dos servidores públicos do estado foi anunciado pelo governador Paulo Dantas em 1º de maio, Dia do Trabalhador. Ele garantiu a recomposição da inflação e um ganho real totalizando 5% já aplicados de uma única vez nessa folha.
O governador ainda destacou que os servidores têm um papel muito importante na prestação de serviços públicos ao cidadão e que, por isso, merecem valorização. Inclusive, técnicos do governo apresentaram ontem a proposta aos líderes sindicais das categorias do funcionalismo. O cálculo que definiu o percentual levou em conta o comportamento da Receita do Estado, de modo a reajustar os rendimentos dos servidores, sem comprometer o equilíbrio fiscal e a solidez das contas públicas. Elias. Às 9 horas mais 24 minutos, olha, apenas 56% das crianças brasileiras alcançaram o patamar de alfabetização após o segundo ano do ensino fundamental, isso no ano passado, são números de 2023, a gente vai saber por quê. De Brasília, com as informações de Felipe Igreja. 56% das crianças brasileiras alcançaram o patamar de alfabetização após o segundo ano do ensino fundamental em 2023, segundo dados divulgados pelo governo federal nesta terça-feira. Com o resultado, o Brasil enfim recuperou o patamar de antes da pandemia da Covid-19, já que lá atrás, antes da epidemia, o índice indicava 55% de crianças alfabetizadas após o segundo ano do ensino fundamental. Nos anos de escolas fechadas pela doença, esse índice chegou a cair para 36% em 2021. Somente em 2023, o patamar voltou ao mesmo nível de 2019, ficando inclusive 1 ponto percentual acima. O indicador foi calculado a partir de avaliações aplicadas pelos estados em 2023, que contaram com a participação de 85% dos alunos da rede pública. Segundo o governo federal, a partir de 2024, todos os estados aderiram ao plano para a alfabetização na idade certa, tanto que a cerimônia para anunciar os índices no Planalto reuniu até mesmo adversários políticos do presidente Lula, como os governadores bolsonaristas Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, e Ronaldo Caiado, de Goiás, que elogiaram a iniciativa federal. O ministro Camilo Santana comemorou os resultados, mas disse que ainda existe um longo caminho a ser percorrido. Em 2024, a meta é fechar o ano com 60% das crianças alfabetizadas na idade certa. O presidente Lula explicou que até 2030 o compromisso é ter 80% das crianças sabendo ler e escrever ao final do segundo ano do ensino fundamental. Não tem nenhum motivo de orgulho você constatar que em 2019 você só tinha 55% das crianças alfabetizadas na idade certa. E que com a pandemia caiu para 36%. E que agora a gente voltou para 55%, ou seja, em 2024 nós voltamos para 2019. O que já é um feito extraordinário se a gente não tivesse tomado iniciativas. E o que é que nós estamos propondo? Nós estamos propondo até 2030 a gente chegue pelo menos a 80%. Atualmente, apenas o estado do Ceará consegue cumprir a meta estabelecida para 2030, com 85% das crianças alfabetizadas na idade certa. Em seguida, aparecem os estados do Paraná, Espírito Santo e Goiás, que registram em torno de 70% de meninos e meninas sabendo ler e escrever no segundo ano do ensino fundamental. De Brasília, Felipe Igreja. Olha, e o estado de Alagoas aderiu 100% a esse programa que pretende, junto ao governo federal, o compromisso nacional da criança alfabetizada, pretende aí até 2030 ter pelo menos 80% das crianças da rede pública alfabetizadas na idade correta. Governador Paulo Dantas esteve no dia de ontem reunido com representantes de diversos estados e o presidente Lula. E ele, participando do evento, destacou a importância, né, da educação para o desenvolvimento do Brasil. Diz que as 102 redes municipais estarão compromissadas com a criança alfabetizada e lembrou de que Alagoas estava em último lugar em educação entre os estados brasileiros. E a partir de uma governança com independência, de alto nível, com investimentos em profissionais de educação, um sistema, um modelo de rede colaborativa com integração e conexão em todos os municípios do estado,
formação continuada, programas como o Cartão Escola 10, o Criança Alfabetizada, um sistema anual de avaliação com todos os agentes, com todos os parceiros envolvidos, que o Estado começou a crescer, começou a se desenvolver nesse quesito. Ele lembra que ainda tem muito por fazer, mas de que a perspectiva do Estado é ter a educação totalmente integral para o modelo estadual de educação, de modo a fazer com que essas crianças, adolescentes, os jovens, eles possam permanecer o dia inteiro, não só com as aulas propriamente ditas, no que diz respeito à educação formal, mas com aspectos da cultura, do esporte, do lazer, do entretenimento, num pensamento sempre de um futuro muito melhor para si mesmo, e como cada cidadão planeja um futuro, o futuro da família, o futuro da sua rua, do seu bairro, da sua comunidade, a gente fortalece os municípios e, fortalecendo os municípios, os estados e o Brasil como um todo. É nesse caminho de união, de colaboração com estados, Distrito Federal, União, municípios, é que vamos poder assegurar a todos os estudantes brasileiros que estejam alfabetizados no final do 2º ano do ensino fundamental. É assim que deve ser, com inclusão, levando aí a pessoa com deficiência, sem discriminação, observando as diferenças, as individualidades, de cores, gêneros, níveis sociais, entre outros, de modo a fazer com que esse Estado possa ser mais humanizado, e humanizado aqui, humanizando o Brasil também. Às 9h mais 30, a gente faz aqui um breve intervalo. Em seguida você acompanha o repórter CBN. CBN Maceió. Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora, com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 7 da noite, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido. Um noticiário para você pensar bem antes, durante e depois. Seu final de tarde com muita informação, leveza e bom humor. Rodrigo Bocardi e Carolina Moran analisam as notícias mais quentes do dia. Ponto Final CBN, um programa descontraídamente sério. De segunda a sexta, a partir das 5 da tarde. Quer casar comigo? Sim. O coração é onde mora a emoção. Na hora de cuidar da saúde cardiológica, escolha o atendimento de referência e uma equipe comprometida com você. Santa Casa Cardiologia. Seu coração no lugar certo. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRM AL 2503, RQE 1874. Quarta-feira, 29 de maio de 2024. A taxa de desocupação no país ficou em 7,5% entre fevereiro e abril. É o nível mais baixo para o período desde 2014. Não houve variação estatisticamente significativa em relação ao trimestre encerrado em janeiro. O número de desempregados somou 8.200.000. Também não ocorreu variação significativa no intervalo de tempo comparado pelo IBGE. O nível do Guaíba, em Porto Alegre, está em 3,87 metros. Na terça-feira, o governo gaúcho alterou a cota de inundação do lago, que passou de 3 metros do cais Mauá
para R$ 3,60 na estação Usina do Gasômetro. Segundo o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, as réguas são equivalentes. Dessa forma, não haveria grandes mudanças na comparação entre a cheia de 1941 e a deste ano. Além disso, a revisão não altera as medições já observadas, como a marca recorde de 5,35 metros, verificada no começo de maio. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que suspende trechos de um decreto do presidente Lula sobre aquisição, registro e porte de armas e permite a instalação de clubes de tiro a menos de 1 quilômetro de escolas públicas ou privadas. A proposta também cancela requisitos para concessão de registro a colecionadores de armas, atiradores e caçadores dos CACs. O texto agora será analisado pelo Senado. No horário de Brasília, 9h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Agora, a cardiologia do Hospital Memorial Arthur Ramos está integrada à Cardiologia DOR. Contamos com profissionais altamente qualificados, estrutura completa para atendimentos de alta complexidade, hemodinâmica, tecnologia de ponta e emergência cardiológica 24 horas. Além disso, inauguramos o novo centro médico no Parque Shopping. Agende sua consulta conosco. Arthur Ramos, a escolha certa para o seu coração. Responsável técnico Dr. Gustavo Ferreira, CRM 9400. Se o assunto é saúde e segurança no trabalho, o SESI é referência. E o Prudêncio é o cara. Veja essa dica para a segurança e saúde da sua equipe. É a dica do Prudêncio. E aí, pessoas? Não tente fazer algo além de suas habilidades ou treinamento. Seja honesto e, na dúvida, peça ajuda. A segurança do trabalho é uma responsabilidade compartilhada. Vamos criar um ambiente de trabalho seguro para todos. O SESI oferece capacitação para você aprender a trabalhar com segurança. Pensando na sua comodidade, a Med Rádios está disponibilizando os resultados de exames online. É isso mesmo. Agora você faz exames na Med Rádios e pega o seu resultado sem sair de casa. Basta acessar o site medradios.com.br com seu login e senha. Para agendamentos, ligue 4009-0061. Med Rádios e você, juntos pela vida, também na Mangabeiras. Quer viver uma vida mais saudável e emocionante? Descubra o Hits Tênis Clube em Maceió, com quadras cobertas para todas as condições climáticas e opções para adultos e crianças. Oferecemos mais do que apenas um lugar para jogar tênis. Desenvolva sua coordenação motora, condicionamento físico e faça novas amizades, enquanto se diverte jogando tênis. Experimente o alívio do estresse, a alegria da competição e os benefícios duradouros para a saúde física e mental. Agende agora uma aula experimental. 82 99840 7195. Hits Tênis Clube, unindo famílias através do tênis e beach tênis. A Diagnose apresenta a nova unidade Gruta, na Avenida Fernandes Lima, vizinha sede da Equatorial. A unidade Gruta conta com amplo estacionamento, equipamentos modernos e equipe especializada, com um atendimento personalizado e a qualidade que você já conhece. Diagnose, cuidar da sua saúde é o que nos move. 21 21 22 22. Responsável técnico, Dr. Francisco Chagas, CRMAL 809. CBN Maceió, oferecimento. Med Rádios Diagnóstico por Imagem. Tratamento de câncer, cirurgias em geral, urgência e emergência 24 horas. Med Rádios e você, juntos pela vida. Nutrição e Saúde, com Tainá Barbosa. Olá, ouvinte da CBN. Hoje quero trazer informações importantes para você, mulher que sofre com endometriose e seus sintomas.
A endometriose é uma condição ginecológica inflamatória e crônica, caracterizada pela presença de tecido que se assemelha ao endométrio fora da cavidade uterina, sobretudo em órgãos pélvicos e abdominais. Essa condição acomete cerca de 176 milhões de mulheres em idade reprodutiva em todo o mundo e é considerada uma das doenças da mulher moderna. No tratamento, é de suma importância que seja feita uma dieta anti-inflamatória, com a ajuda de um profissional nutricionista, bem como suplementação individualizada. Na dieta anti-inflamatória, é necessário fazer exclusão de glúten, lactose, açúcar e soja, além da redução do consumo de carne vermelha. A alimentação deve ser o mais natural possível, evitando alimentos industrializados, processados, embutidos. E você deve estar se perguntando agora, é possível se alimentar bem cortando tudo isso? E a minha resposta é sim. É possível, mas é imprescindível o acompanhamento de um nutricionista para que você não desenvolva nenhuma carência nutricional durante o tratamento. A melhora da qualidade de vida das pacientes com endometriose após ajustar dieta e suplementação é bem documentada na literatura científica e, na prática clínica, os resultados já começam a ser vistos no primeiro mês. Se você tem endometriose ou conhece alguém que tem, saiba que a alimentação adequada pode ajudar muito. Sou Tainá Barbosa, mestre em nutrição, especialista na área clínica e esportiva. Para mais dicas como essa, acompanhe o meu Instagram, @Nutri_Tainá_Barbosa. Às 9h mais 40, estamos aqui de volta com o CBN Maceió para a gente falar um pouquinho sobre a Câmara dos Deputados. Aprovou no dia de ontem um projeto, e esse projeto suspende trechos de um decreto do presidente Lula sobre aquisição, registro e porte de armas e permite agora a instalação de clubes de tiros a menos de 1 quilômetro de escolas públicas ou privadas, um texto que vai ao Senado. A proposta também suspende requisitos para avanço de nível e concessão de registro a colecionadores de armas, atiradores e caçadores, o CACs, que aqui no Brasil foi bastante desvirtuado, né? Aliás, nós tivemos uma operação da Polícia Federal em vários estados, e Alagoas aparece aí com uma série dessas figuras intituladas de CACs, e que a gente sabe do comprometimento e da relação com uma série de investigações que estão em curso. A proposta não estava na pauta, ela foi incluída como item extra quando a sessão já se encaminhava para o fim, como faz, né? A bancada da bala, tem que ser na força mesmo, após uma articulação de deputados que compõem essa bancada. A relatoria, pasmem, foi de uma deputada, Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro. Segundo ela, a restrição imposta pelo decreto desconsidera a realidade prática e técnica das armas de fogo, prejudicando cidadãos que optam por colecionar de forma responsável e legal. Portanto, sustar esse dispositivo é necessário para evitar restrições desproporcionais e infundadas e que comprometem direitos legítimos, sem benefícios claros para a segurança pública, ao contrário, atentam contra a própria segurança pública. Assim afirma em seu parecer a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, definitivamente desconectada com a realidade, né? O texto permite, então, que sejam colecionadas armas automáticas de qualquer calibre ou longas, semiautomáticas de calibre de uso restrito, além de armas de mesmo tipo, marca, modelo, calibre, que já estão em uso nas Forças Armadas, e essas possibilidades eram proibidas pelo decreto. Na verdade, a deputada Laura e os seus colegas da bala desfazem o decreto. O texto também retira da definição de rol de armas e munições de uso restritos
armas de pressão por gás comprimido ou por ação de mola com calibre superior a 6 milímetros. A gente volta já a conversar um pouco mais sobre o tema. Nós seguimos agora para as ruas da cidade com as informações de Camila Bebiano. Os técnicos, né? A negociação. Camila? Oi, Elias. Olá, todo mundo que está nos ouvindo. Olha só, a gente está aqui no Centro de Inovação do Estado de Alagoas, onde está acontecendo uma reunião com os reitores do Nordeste. Estou aqui com o reitor José Aldo Tonholo, da UFAL, da Universidade Federal de Alagoas, que vai explicar para a gente como é que está a situação, visto que a universidade hoje enfrenta uma greve, né, dos servidores, e a gente vai entender o que a universidade está enfrentando nesse momento. Reitor, bom dia, obrigado por conversar com a gente. Essa reunião convocada aí de emergência é porque a situação realmente está bem crítica, né? Perfeito, a nossa situação é crítica, não só no âmbito da UFAL, como todas as universidades federais. E na Rede Nordeste, a gente sempre tem compartilhado informações e prezado pela interação das universidades para achar soluções comuns, né, que atendam a todos. Trocar experiências é fundamental nesse momento de crise. Hoje, a Universidade Federal de Alagoas está parcialmente parada por conta da greve, basicamente as atividades essenciais estão funcionando, aquelas que são de importância crucial, não só para o funcionamento da universidade, como para atendimento à nossa população, como, por exemplo, o hospital universitário, mas a gente não tem um indicativo de retorno dos servidores técnicos e docentes por conta da proposta que foi feita pelo governo federal. Eu acho que essa proposta ainda tem que ser muito burilada para que a gente possa ter um retorno proativo da nossa comunidade com relação a questão salarial. De outro lado, o que nos preocupa muito é a questão de orçamento e sustentabilidade da universidade. Hoje nós soltamos uma nota técnica, que deve estar daqui a pouco no site da UFAL, né, contando dos riscos de funcionamento da universidade a partir do mês de agosto. O nosso orçamento, que tem sido estrangulado ano a ano, desde o ano de 2014, né, chegou numa situação de absoluta insustentabilidade. Não dá mais para fazer se vira nos 30, e a expectativa é que o nosso orçamento consiga ser esticado até meados para final de agosto. Depois disso, a gente não consegue mais pagar as contas. Hoje, reitor, o senhor falando justamente desse orçamento, o que está funcionando dentro da universidade com esse orçamento que vocês têm agora, de momento, e a partir de agosto, o que provavelmente pararia de funcionar? Eu prefiro nem acreditar que vai parar de funcionar, porque a universidade tem áreas estratégicas, como, por exemplo, o hospital universitário, o hospital veterinário, né, o atendimento que nós prestamos, né, com o nosso escritório modelo jurídico, que atende a toda a população lá do entorno do UFAL, a Faculdade de Odontologia, que atende a todo o nosso grupo, o campus do Sertão, o campus Arapiraca, que tem todo um trato de atendimento à população. Essas atividades não pararam. Elas podem estar até sendo contingenciadas, mas não pararam. A nossa responsabilidade social é muito forte. Eu prefiro acreditar que a gente está vivendo um momento de crise e que, com muita negociação, num governo que se diz progressista, a gente vai conseguir chegar num consenso e o governo federal vai entender a importância de voltar a investir nas universidades. A situação é crítica, passamos por várias situações críticas nos últimos anos, como, por exemplo, no período da Covid, mas a gente sempre superou, e a UFAL sempre prestou bons serviços e sempre faz com muita propriedade aquilo que a gente entende como maior característica, formar bem gente que faz a diferença para o Estado. Então, apesar do momento crítico, eu mantenho muita esperança na negociação com o governo federal para garantir o funcionamento da universidade. Espero não ter que tomar medidas radicais, como, por exemplo, a interrupção de contratos. Porque se a gente vê interrupção de contratos como de transporte, de combustível, a universidade começa a parar. Eu acho que a gente vai ter que resolver isso antes, e eu espero, né, que o governo federal esteja sensível, que a nossa bancada federal entenda a importância da nossa universidade para todo o Estado, para não deixar isso acontecer. Reitor, inclusive o senhor falando aqui da situação da nota técnica que foi emitida e vai estar disponível para toda a sociedade ainda no dia de hoje, a situação, mesmo que a greve se encerre com a negociação positiva com o governo federal, a preocupação é se a universidade vai ter recursos suficientes
para reabrir as portas de forma completa, né, com todos os cursos funcionando, as aulas, os transportes. Isso também é uma realidade que preocupa a reitoria? Preocupa, né? Acho que a greve hoje ela está pautada em 3 pilares. O primeiro pilar é o salarial, tendo em vista que, tirando o reajuste que o governo federal deu no ano passado, nós ficamos 7 anos sem reajustes e isso está levando o nosso servidor técnico docente à beira da inanição. Do outro lado, a gente tem um gargalo muito sério, que é o orçamento da universidade desse ano que não fecha. E se a gente não tiver uma revisão orçamentária urgente, a gente corre o risco de funcionamento, sim. E a situação não é desse ano, é uma situação que vem se acumulando desde 2015, quando começa a redução do orçamento das universidades, que tem nos impedido, né, de ter, por exemplo, um programa de manutenção perene que garanta o funcionamento da universidade, até porque, só para você ter uma ideia, hoje a Universidade Federal de Alagoas tem um total de capital imobilizado em prédios da ordem de 800 milhões de reais. Então nós deveríamos ter 80 milhões por ano só para manutenção. Esse ano a gente conseguiu colocar 4 milhões. Então isso vai se acumulando ano a ano. Então hoje nós estamos com telhados caindo, com teto de gesso desabando, prédios interditados, porque a gente não consegue deixar em condição de pleno uso. E isso vem no terceiro item, né? De um lado, salário, de outro lado, orçamento, e de outro, condição de trabalho. Não adianta você ter uma equipe dedicada, com vontade de trabalhar, com muita responsabilidade, se hoje as condições de trabalho não nos permitem ter gente nas atividades da universidade. Por exemplo, 4 anos atrás a gente teve um incêndio na reitoria, no departamento de pessoal, e até agora a gente não conseguiu fazer a reforma para receber o pessoal do departamento de pessoal de volta na reitoria. Então isso começa a criar uma desmobilização, né, o incômodo dos servidores da universidade com relação a condições dignas de trabalho, né, começa a perturbar o dia a dia das nossas atividades, e a gente tem que sanear. Isso se resolve com orçamento. Então são 3 itens de pauta. Um deles, o governo federal reabre agora a negociação com técnicos e docentes, mas até agora a gente não teve indicativos de recomposição de orçamento para resolver tanto o pagamento das contas do dia a dia, como o passivo quilométrico que a gente tem na infraestrutura da universidade. Teve uma situação que acho que também impacta essa questão do orçamento, né? Eu aqui pensando, porque teve um caso agora, se não me engano, ontem, de um teto que desabou de um banheiro de um dos prédios de curso de, se não me engano, de serviço social. São vários prédios que já estão nesse processo de licitação para reforma. A greve termina atrapalhando o andamento dessas obras, mas principalmente o orçamento, como o senhor até citou, dessa questão do incêndio que houve na reitoria, que impacta todo o andamento realmente da programação de infraestrutura da universidade, acredito eu, né? Perfeito. Todo mundo que tem uma casa sabe que cada 2, 3 anos você tem que pintar. Tem que fazer revisão no telhado para não chover dentro, né? Tem que consertar ar-condicionado. Isso é parte integrante, né, de manutenção de qualquer prédio. Esse teto de gesso que caiu, por exemplo, nos banheiros do Bloco 13, que atende a Química e o Serviço Social, é um prédio que já está na lista de prioridade de manutenção há 4 anos. E a gente simplesmente não consegue orçamento para priorizar, porque enquanto a gente está preparando os projetos para esse, aí caiu o telhado do outro. Quando a gente não tem dinheiro para manutenção coletiva, a gente tem que trabalhar na lista de riscos, na lista das prioridades. Esse é o pior cenário que tem. Então nós hoje não temos condições mais de manter a universidade funcionando nesse modelo de orçamento estrangulado que existe. A universidade está definhando, a qualidade do trabalho, a qualidade do ensino está sendo precarizada por conta de uma infraestrutura que já está ficando caquética e que a gente não vê cenário de luz de fim do túnel em curto prazo para dar uma guinada geral. Só para você ter uma ideia, a gente precisa de 80 milhões por ano. A manutenção que a gente não fez esse ano, só de manutenção, a que não fez o ano passado, vai ser somando com a desse ano. Então são 80 mais 80. Hoje, né, o rombo da universidade é tão grande que para colocar ela absolutamente em ordem de imediato, a gente precisaria de um orçamento que é absolutamente infactível, né? Não é possível de planejar. Pelo menos a gente gostaria de ter um mínimo de previsão orçamentária que desse capacidade técnica da nossa equipe, que tem muita competência, trabalhar para atenuar as nossas dores. E, reitor, infelizmente é uma situação muito complicada, que a gente até se compadece, né? De fato, são muitos estudantes que passam e que vivem disso, né? Que precisam dessa educação
que, como o senhor mesmo colocou, está se tornando precarizada por conta dessas situações orçamentárias. Eu queria só finalizar com a situação aqui da reunião. O que vocês já têm hoje de realmente soluções, discussões que estão sendo feitas com os outros reitores, né, aqui do Nordeste, que também estão passando por essa situação, talvez de forma igual ou até pior, em relação à Universidade Federal de Alagoas? Hoje, na região Nordeste, acho que a gente tem uma sintonia muito forte de todas as universidades federais, até porque o público-alvo estudantil em que a gente trabalha é muito parecido. Hoje, na UFAL, 72% dos nossos estudantes são enquadrados como vulneráveis. Se a gente não tiver uma assistência estudantil forte, proativa, nós não vamos conseguir fazer a transformação social que o Estado de Alagoas precisa. Gente venha para a universidade, se forme. A gente está trocando experiências do ponto de vista da assistência estudantil, dos sistemas de compra, né? Como é que a gente otimiza com o pouco dinheiro que tem os sistemas de contratos, de compra, poder fazer melhor uso do orçamento. E eu acho que teve um momento muito que foi a coalizão de com a Secretaria. Nós estamos um problema na conexão com a Camila Bibiano, está nas ruas da cidade, está conversando com o magnífico reitor da Universidade Federal de Alagoas, professor José Aldo Tonholo. Situação crítica da universidade em todos os sentidos, né? E não é um privilégio da universidade aqui no estado de Alagoas. Nós vamos continuar ouvindo. Só, Elias, então é muito importante, né, toda essa situação aqui que a gente traz do que tem vivenciado a UFAL como um todo. Já são aí mais de 1 mês e meio de greve, sem previsão ainda também de encerramento em relação a essa situação, porque a negociação com o governo federal realmente está tendo essas travadas, né, porque as propostas que são enviadas não são aceitas pelos servidores por questão de defasagem mesmo. E o próprio reitor José Aldo Tonholo trazendo principalmente essa questão orçamentária, que hoje é o que preocupa mais o funcionamento da universidade, mesmo com o fim da greve, já que a gente vai estar aí num processo muito apertado, precisando de dinheiro e, infelizmente, esse recurso não chegando. Elias, eu volto com você aí do estúdio. Qualquer novidade aqui da reunião dos reitores do Nordeste, a gente vai trazer ao vivo aqui na CBN Maceió. Eu agradeço a sua presença, reitor, por conversar com a gente nesse bate-papo tão importante, né? Trazendo esse esclarecimento para a população. Elias, é com você aí do estúdio. Obrigado, Camila. Vamos tentar aí ouvir também a situação de reitores, de outros reitores aí, para saber se é a mesma batida, é o mesmo sentimento, se são os mesmos problemas vivenciados aí no Nordeste. Olha, há pouco eu conversava sobre o projeto que fora aprovado agora, no dia de ontem, né, e que suspende trechos de um decreto do presidente Lula sobre a aquisição, o registro e o porte de armas. A Câmara prestando aí um desserviço à sociedade. A proposta ela é tão absurda que ela suspende um trecho do decreto que exigia que os atiradores desportivos comprovassem que são atiradores desportivos, né? Comprovasse por meio de quê? Atiradores desportivos, que são desportistas, treinam. Então, comprove com os treinamentos, com competições. Atirador que é desportivo, que treina, compete. Competições por calibre registrado a cada 12 meses para a concessão da renovação do seu certificado, do seu registro, mas isso foi suspenso. E a justificativa da relatora, Deus do céu, tal exigência é humana e socialmente inviável, especialmente para atiradores amadores que possuem outras ocupações. Que outras ocupações? Outras ocupações. Então não é CAC, definitivamente. A imposição de participar de inúmeros eventos, não se fala em inúmeros eventos, com inúmeras armas ao mesmo tempo. Então, para que tanta arma? Para quem vai servir essa arma e para o que essa arma vai ser utilizada? Essa é uma loucura. E a proposta também suspende a necessidade do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional elaborar um relatório para dizer o que é arma de coleção, se o IFAM não sabe o que é uma arma histórica,
o que é uma arma para coleção, quem vai saber? Quem é que vai dizer? A bancada da bala vai dizer CAC, colecionador, atirador, aquele que é desportista, aquele que participa de eventos, existe em todo lugar do mundo. Mas não é o caso aqui de um percentual agora expressivo, né? E que foram alvo agora de operações policiais. E que essas armas terminam abastecendo, na verdade, o crime organizado aqui nesse país. Todo mundo sabe disso. Onde é que essas armas? Anotem, daqui a pouco vão começar a aparecer, como já teve inclusive em operações o ano passado, aqueles boletins de ocorrência de que minha casa foi invadida, de que levaram todas as armas, ou levaram a maior parte das armas, e que eu não sei o que aconteceu, quem invadiu, de que maneira, eu estava viajando, eu estava em outro país, eu estava em outro lugar, e a gente vai começar a entender como é que o enredo, ele se manifesta. E é trágico a linha de chegada dessa situação, porque na mão de bandidos o elemento fundamental é o ilícito, é o crime. E muito provavelmente, se uma única vida vier a ser retirada por conta dessa situação, então o sistema não vale a pena. O sistema não vale a pena. E é bom se informar dos deputados alagoanos que votaram favoravelmente às armas, porque não favoravelmente às creches, porque não favoravelmente ao ensino integral, porque não favoravelmente ao programa Pé de Meia, que bota recursos para que estudantes permaneçam em sala de aula e os seus pais não tenham que usar os seus filhos em idade muito pequena ainda para o trabalho, porque precisa comer, porque não favorável a outras coisas, porque não favorável aí a compra de $50 lá no Shein, né? Shein, ou como você queira falar, porque é tudo falácia, né? Você taxa $50 que compra aqui, mas eles que viajam internacionalmente, né, vão aí nos free shop da vida e compram $500 a cada viagem que faz. Gente, falácia, pura falácia. Os deputados precisam se explicar com a população alagoana e brasileira do porquê, né, faz tanta coisa para alguns e tão pouco para todos, e retira, na verdade, de todos o direito de existência. 10 horas, 1 minuto, um breve intervalo. Em seguida, o repórter CBN. CBN Maceió. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros e motos. CBN Auto Esporte. Às terças e quintas, Marcos Vinícius Gasques comenta as novidades do setor no Ponto Final. Aos domingos pela manhã, ele se junta a Guilherme Muniz e a dupla recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Repórter CBN. Quarta-feira, 29 de maio de 2024. A confiança do comércio brasileiro registrou queda de 4 pontos em maio, na comparação com abril, e ficou em 91,5 pontos. O recuo é registrado depois de 2 altas consecutivas. O desempenho foi totalmente influenciado pela piora da avaliação sobre a demanda na situação atual. A análise teve forte queda por causa do impacto do desastre ambiental no Rio Grande do Sul.
A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou ao Jornal da CBN que a ajuda do governo federal ao Rio Grande do Sul não vai impactar na meta fiscal. Ela afirmou que a Constituição autoriza que o auxílio entre como recurso extraordinário sem afetar o déficit zero. Hoje, o presidente Lula deve anunciar o maior pacote de ajuda ao Estado desde o começo das chuvas. De acordo com Simone Tebet, as empresas afetadas terão uma linha de crédito que deve chegar a até 15 bilhões de reais. Uma equipe de cientistas japoneses construiu o primeiro satélite de madeira do mundo. A peça será enviada ao espaço em setembro em um foguete da SpaceX. O artefato é um pequeno cubo desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Kyoto. Os criadores calculam que o satélite queimará completamente ao entrar novamente na atmosfera, o que pode ser uma forma de reduzir a geração de resíduos metálicos quando dispositivos do tipo retornarem à Terra. Taiwan relatou uma nova atividade militar chinesa nas proximidades da ilha. Autoridades taiwaneses disseram que navios e aviões de guerra da China fizeram patrulhas conjuntas de prontidão de combate. O movimento ocorre menos de uma semana depois de Pequim encerrar 2 dias de exercícios militares. No horário de Brasília, 10h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Tem governo trabalhando, tem no canto tá chegando. Maceió agora tem o CISP mais moderno do estado no Benedito Bentes. Um grande investimento do governo para combater o crime organizado e proteger nossa gente. Maceió precisava, o governo foi lá e fez. E tem o Coração de Estudante, programa pioneiro para acolher nossos jovens. É o governo abraçando a saúde emocional nas escolas. Governo de Alagoas. Tem trabalho e coração. O fim de mês imbatível Atacadão está de volta e com ele a maior economia para você. Todos os dias, ofertas arrasadoras em vários setores da loja. Aproveite o feriado desta quinta-feira e corra para o Atacadão. Todas as lojas funcionando em horário normal para você aproveitar mais essa oportunidade e economizar muito. Fim de mês imbatível Atacadão. É até 31 de maio. Corra e aproveite. Atacadão, seu parceirão. Consulte os horários de funcionamento e exceções no site. Preserve as memórias de quem você ama com carinho e respeito. O Campo Santo Parque das Flores dispõe de qualidade, requinte e sofisticação para preservar a história da sua família com o zelo que ela merece. Conheça as opções de jazigo preventivo e garanta essa comodidade para suas pessoas do coração. Entre em contato com nossos executivos de vendas e saiba mais. 3338-9844. Projetada para ser um dos principais corredores de conexão da cidade, a via de ligação entre as avenidas do Val de Góes Monteiro e Menino Marcelo já está com obras em andamento. A conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2026 e essa é mais uma das ações para a melhoria da mobilidade urbana de Maceió. A nova via terá 2 km e 300 metros de extensão. Serão 2 faixas em cada sentido, rotatória, 2 pontes, ciclovias, calçadas acessíveis e pontos de ônibus. A circulação de pedestres e ciclistas ficará mais segura e os centros comerciais dos bairros da parte alta terão maior integração. A implementação de projetos de mobilidade urbana para a cidade faz parte do termo de acordo socioambiental assinado com as autoridades. Para saber mais, acesse braskem.com/compromissos Maceió. CBN Maceió.
Às 10 horas mais 8 minutos, de volta com CBN Maceió e recebendo aqui em nossos estúdios a presença do gerente comercial da Algás, Fábio Souza, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre quanto Alagoas ainda pode crescer quando o assunto é a utilização de uma matriz energética que é abundante aqui no estado, está bem próximo da gente, que o Brasil tem tecnologia de nível internacional para a sua utilização, de como é mais barata, até porque nós temos a fonte aqui, a tecnologia aqui, empresa aqui que pode trabalhar todas as vertentes de utilização do gás natural aqui no estado de Alagoas. Fábio, antes de mais nada, muito obrigado por nos atender, é um prazer tê-lo aqui. Um bom dia. Obrigado, bom dia não só para você e sua equipe, mas para todos que nos ouvem nesse momento. Bom, quando a gente fala em gás natural, a gente pode dizer que a gente ainda está nos primeiros passos, essa caminhada é longa e os tentáculos são muitos. É uma caminhada longa, a Algás, ela já está há 30 anos nessa jornada, né? A gente é uma empresa relativamente jovem, a gente tem 30 anos, mas ao longo desses 30 anos de história a gente já conseguiu expandir a nossa malha de gasodutos de uma forma bastante significativa no estado, majoritariamente aqui na nossa capital, Maceió. Mas cada dia é um desafio a mais, cada dia a gente está expandindo para novas áreas, para novos segmentos. A cidade tem apresentado crescimentos de forma descentralizada, a gente vê bairros sendo desenvolvidos, a gente vê regiões sendo desenvolvidas, como exemplo, na parte alta da cidade, no litoral norte, litoral sul. Então, isso faz com que a gente, no nosso propósito de atuar e estar integrado a esse crescimento, faz com que a gente, a cada dia, implante um pouquinho mais de duto no nosso solo e cada vez mais a gente consiga expandir a nossa malha e atender mais clientes e atender vários mercados. Bem, nós tivemos um crescimento do estado de mais de 7%, isso destoou de todos os demais estados no Brasil, inclusive da média nacional. Nós tivemos um crescimento no Brasil em torno de 3% e Alagoas ultrapassou os 7%. Isso, naturalmente, salta aos olhos de investidores que começam agora a vislumbrar não só a capital, mas os litorais, norte e sul, com empreendimentos na área do turismo, entre outros, e um pouco mais adentrando ao agreste alagoano e o sertão alagoano, que começa a vislumbrar com empreendimentos que são grandiosos e que são consumidores também de matriz energética, como é o gás. Nós vamos ter aí um novo empreendimento hoteleiro que é muito grande, uma matriz agora que vai ser implantada em Coruripe, já no litoral sul, uma série de eventos imobiliários, residenciais, também nessa faixa do litoral sul, e o mesmo vai acontecendo aqui pelo litoral norte. Arapiraca começa a atrair empreendimentos, são grandiosos, até os hospitais são grandes consumidores nesse caso, mas não só isso, nós temos atacarejos grandiosos, nós temos indústrias de transformação, nós temos por lá uma mineradora, isso tudo atrai uma série de outros investimentos. A Algás, naturalmente, já está planejando e executando parte de um planejamento anterior para tudo que já está acontecendo, que tudo está por acontecer, não é isso? Sim, o nosso propósito é promover essa intervenção, né, essa integração com a cadeia produtiva do Estado. Né? A Algás ela trabalha com planejamento de curto, médio e longo prazo e, como você foi feliz aí nas suas palavras, a gente observa um crescimento do Estado, um crescimento da capital, um crescimento em Arapiraca. A gente vê várias posições aí de destaque no Estado e a gente, a cada dia, busca fazer o atendimento desse mercado. Quando se fala de grandes empreendimentos, naturalmente há uma necessidade de consumo de energias, né? Energias, quando eu falo, não é única e exclusivamente a energia elétrica. É a matriz energética do empreendimento. Por exemplo, um hotel de grande porte, ele tem necessidade de frio para climatização de ambientes, necessidade de água quente para banho, para piscina, para spa, áreas de lazer e entretenimento. Tem necessidade de gás para a produção de alimentos nos restaurantes e tal. Então, o gás natural ele consegue atender
através de um único combustível, de uma única fonte, de um único tubo, ele consegue suprir toda essa necessidade de energia. E aí você destacou alguns municípios-chave aqui que estão tendo crescimentos expressivos. E recentemente a gente fez uma expansão da nossa malha de gasodutos na segunda maior cidade do estado, que é Arapiraca, né? A gente tem uma rede construída lá pronta para atender, e a gente já está atendendo clientes de diversos segmentos lá em Arapiraca. A gente tem aqui na capital e no entorno, a gente tem perfis distintos quando a gente olha muito para o litoral norte aqui, Jacarecica, Cruz das Almas, Jacarecica. A gente vê uma caracterização aí de verticalização, empreendimentos de grande porte, empreendimentos de alto padrão, que estão sendo construídos e serão atendidos pelo gás natural, pela Algás. A gente observa o outro lado aqui, o litoral sul, que tem uma característica muito mais de condomínios horizontais, de condomínios de alto padrão, com marinas, com clubes, uma coisa bastante integrada ao convívio social das famílias, e a Algás também está presente nesse mercado. Então a gente busca a cada dia entender como é que está esse desenvolvimento da cidade, como é que está o desenvolvimento do estado, e capitaneando essas oportunidades a gente vai aos poucos construindo a nossa infraestrutura e atendendo a esses mercados. E não só atendendo no momento atual, mas planejando as demandas futuras, visualizando esse crescimento que uma decisão de um grande empreendimento, de um grande investimento, ela quando é tomada, no dia seguinte o empreendimento não está pronto. Tem uma curva de construção, de desenvolvimento, de maturação desse empreendimento, e a gente acompanha isso como ente que participa desse desenvolvimento do Estado. Olha só, Fábio, eu fico imaginando aqui. O estado de Alagoas tem se notabilizado, aliás, deve ser entregue, e muito provavelmente ainda este ano, uma ligação em duplicação de Maceió, que vai passar por Arapiraca, que vai chegar até Delmiro Gouveia. Mas Arapiraca parece que passa a ser a grande beneficiária disso, porque ela agora não só está interligada a Maceió e Delmiro Gouveia, ela já está interligada até São Sebastião, com vias duplicadas, duplicação que está acontecendo até Palmeira dos Índios, que é uma outra grande cidade da região. E, naturalmente, quando a gente diz, olha, a gente tem espaço para logística terrestre, a gente atrai muita gente, até pela localização do estado, que está bem no meio aqui do país e do Nordeste, e que passa a ser um atrativo muito grande. E um outro elemento que eu procuro é matriz energética, né? Eu preciso de energia para fazer as minhas coisas. Se eu tenho gás, se eu tenho duplicação, se eu tenho energia elétrica, se eu vou ter lá um grande hospital, a cidade já requer e já tem alguns grandes condomínios de alto padrão e outros que estão em curso, shopping que já chegou também a Delmiro Gouveia, hospitais, etc. O desafio para o gás é incessante. Sim, sim. A gente fala de Arapiraca, uma cidade de mais de 200 mil habitantes, né? Não é uma grande cidade. É uma cidade que está estrategicamente posicionada meio que no centro do estado. Então, além de geograficamente ela está posicionada no centro, interligando várias regiões, ela tem esse viés comercial inovador. É uma cidade que cresce. Se você passar um ano sem Arapiraca, quando você passa lá, você percebe, visualiza o desenvolvimento. Então, a Algás antenada nesse movimento, a gente faz também essa expansão. Como eu te falei, a fronteira do gás natural ela não está única e exclusivamente na capital e no polo industrial aqui em Marechal Deodoro. A gente está expandindo para o Agreste. A gente tem hoje, dos 102 municípios, cerca de 15% deles tem infraestrutura de gás natural, ou algum cliente consumindo gás, ou o duto passando, por exemplo. A gente tem um gasoduto saindo de Penedo, chegando até Arapiraca, são 67 quilômetros que cruzam 4 municípios aí, né? Então Igreja a gente tem Nova, gasoduto São Sebastião. daqui para Penedo e de Penedo para Arapiraca? A gente tem de Penedo para Arapiraca, que é uma linha tronco, uma linha principal. E em Arapiraca a gente tem mais de 15 quilômetros de rede de distribuição na área urbana da cidade. Então, assim, a cada dia você tem expansão de rede. Por ano, a Algás investe dentro da área urbana, dentro da malha urbana, cerca de
investe o equivalente à construção de 20 quilômetros de tubulações, que todos os dias a gente está ampliando a nossa rede, ligando novos clientes. A gente tem um destaque aqui no estado e principalmente na capital. O mercado imobiliário ele tem nos últimos anos despontado como um dos mais pujantes aí do Brasil, né, com taxas de crescimento e de valorização imobiliária muito interessantes. E o gás natural está totalmente inserido nesse contexto, porque o gás natural, além de ser uma utilidade básica para a produção de alimentos, para cozinhar, ele também é sinônimo de conforto, quando ele permite que os condomínios possuem cada vez mais itens de lazer e conveniência e convivência. Então ele permite o aquecimento de uma piscina, ele permite um salão gourmet, ele permite uma churrasqueira livre de fumaça. Tudo isso agredindo cada vez menos o meio ambiente, porque dentro dos combustíveis fósseis o gás natural é o que menos emite poluentes. Então essa associação do desenvolvimento, do conforto e também do baixo impacto ambiental está totalmente alinhado com a utilização do gás natural. Bom, nós vamos ter um Vila Galé ali em Coruripe, um resort de alto padrão, com um número de leitos muito expressivo, e que não dá para viver só de energia elétrica. Não tem como se autossustentar nessas condições. A Algás está presente nesse empreendimento? O município de Coruripe ele ainda não está dentro da nossa malha de atendimentos, né? Mas a gente sempre tem acesso a essas informações, porque a Algás está vinculada ao governo do estado, e aí a gente tem acesso, a gente consegue tomar conhecimento e planejar nas nossas expansões eventuais atendimentos a novos municípios, a novas praças e a novos mercados. Mas a gente vê que o desenvolvimento dentro do estado de Alagoas ele não está mais concentrado na capital, ele está se espalhando, está aproveitando cada vez mais essa qualidade do litoral que Alagoas tem, que propicia a atração aí de grandes investimentos, e a Algás tem sempre monitorado isso para atender da melhor forma possível. Bem, o Brasil ele tem, e Alagoas em especial, uma fonte de gás natural que é muito expressiva. Eu acredito que ainda há muito o que crescer quando o assunto é GNV. E fico mais uma vez me perguntando por que os ônibus escolares não são em GNV, por que os automóveis, todos os veículos, todos que são públicos ou que prestam serviço ao público não são em GNV. Eu não consigo encontrar uma resposta que seja, para mim, factível, porque quando a gente opta por isso, a primeira coisa que a gente pensa é que a gente vai gastar menos. Sim. Isso é uma realidade. É uma realidade. Hoje, utilizar o gás natural como combustível em veículos leves, ele representa uma economia superior a 40%. Então, a gente fazer um investimento que nos dá uma economia de 40% é uma coisa muito significativa, né? Então, a gente tem colocado em pauta, além da economia, o baixo impacto ambiental, né? Que hoje existe uma agenda mundial, existem compromissos mundialmente falando de reduzir as emissões, de reduzir cada vez mais o impacto, e isso não deve ser uma preocupação só dos grandes empreendimentos, das indústrias, deve ser uma preocupação do cidadão também. Então, utilizar o gás natural como combustível, ele tem sim essa agenda positiva, ambientalmente falando, além da econômica. E outro ponto também que você frisou bastante hoje em dia tem se tornado cada vez mais realidade a utilização do gás natural como combustível para veículos pesados. Hoje a gente sabe que o Brasil é um país cuja logística é majoritariamente rodoviária, né? E o combustível utilizado para movimentar as cargas no país majoritariamente é o diesel, que emite uma taxa de poluentes bastante significativa quando comparado ao gás natural, é bem superior. O país é um país que depende da importação de óleo diesel, né? Como você falou, o gás natural ele é produzido no país, a gente tem uma capacidade produtiva bastante significativa, capaz de suprir essa demanda. Então, a gente vê nos próximos anos que o gás natural vai ser largamente utilizado para transporte de carga e também transporte de passageiros, ou seja, vai deslocar o óleo diesel como matriz energética mais limpa. Se fala muito da transição energética, né, da economia verde, de cada vez mais os empreendedores buscarem exercer sua atividade econômica minimizando o impacto ambiental. E às vezes se associa muito diretamente ao veículo elétrico, ao veículo híbrido, mas o gás natural ele exerce um papel muito importante nessa transição
porque, como eu te falei, o gás natural ele emite menos poluentes. É uma infraestrutura que já tem disponível. A Algás hoje ela tem dentro da BR-101, que é a principal rodovia federal que cruza o estado, a gente já tem alguns postos aptos a revender gás para abastecimento de veículos pesados. Então, assim, aos poucos a gente vai construindo uma infraestrutura que vai sensibilizando aquele empresário dono de uma distribuidora de alimentos, que ele vai ver que tem um gasoduto ou um posto próximo do seu CD, do seu centro de distribuição, e aí ele já vai ver que um outro concorrente dele ou parceiro está usando o gás natural. Então, assim, é uma reação em cadeia, né? À medida que você vai implementando, experimentando, tem aquele precursor, tem aquele cara mais inovador que vai puxando todo o movimento, né? E eu acredito que estados e cidades, como as que compõem o nosso estado, precisam de políticas que contribuam aí para que motoristas de aplicativo, motoristas de táxis tenham um acesso melhor, mais facilitado aos kits para a utilização do gás natural. Porque nós já temos tecnologias, temos métricas, normatização e uma experiência em cima desse tipo de combustível que nos permite fazer esse tipo de situação. O uso do GNV como combustível para veículos é uma tecnologia totalmente dominada, não tem nada de novo. Hoje o Estado ele tem segura, né? Ele tem uma rede de oficinas que são credenciadas por organismos de controle que fazem toda a homologação para que essa oficina possa prestar esse serviço dentro dos padrões técnicos e de qualidade, garantindo a segurança da adaptação do veículo. A gente tem no estado de Alagoas um grande diferencial, que é um benefício fiscal que o proprietário do veículo adaptado para GNV tem, que é uma redução no IPVA. Essa redução pode chegar até 54%, dependendo da potência do veículo. Então, você tem aí um combustível que no dia a dia vai te dar uma economia, porque o custo do quilômetro rodado é 40% mais barato. Você tem uma economia anualmente, quando você for fazer o licenciamento do seu carro. Então, você tem toda uma agenda positiva para o uso do gás natural. Hoje, a gente tem cerca de 6% da frota de veículos leves do estado adaptada para gás natural. Estados que têm mais tradição no uso do gás como combustível, a exemplo do Rio de Janeiro, tem 20%, 25% da frota. Então, a gente vê que tem um espaço a crescer na frota de veículos leves. A gente vê todo esse desenvolvimento dos veículos pesados, né? Tem grandes fabricantes já colocando no mercado como item de prateleira o caminhão já vindo de fábrica, adaptado para rodar com gás natural, 100% gás natural. Então, assim, a gente vê que os movimentos, a tecnologia tem avançado, e a tecnologia que se utiliza hoje aqui, que ela chega aqui como novidade, e na verdade ela já está presente na Europa, já está presente em outros países como item de prateleira, como um item amplamente difundido, coloquial no dia a dia das pessoas. E é preciso que as pessoas entendam que carro elétrico tem bateria. E bateria, para chegar até ser bateria, ela tem o seu impacto ambiental também. Então, é preciso que as pessoas tenham esse cuidado. Não adianta carregar o veículo na tomada se a energia que foi produzida foi numa usina térmica a carvão, a óleo diesel, ou seja, eu não emito a poluição na hora que eu estou rodando aqui na cidade, mas eu emiti a poluição lá quando eu produzi a energia. Então, é ambientalmente correto, entre aspas, né? Ô, Fábio, e imaginar aqui um pequeno negócio. A gente tem os pequenos restaurantes, a gente tem os pequenos buffets, a gente tem os pequenos restaurantes. Pensa errado quem pensa que a Algás não está também presente nesses segmentos? Pensa errado, sim. Hoje a Algás tem mais de 62 mil clientes consumindo gás, majoritariamente no segmento residencial, mas a gente tem também posição de destaque no segmento comercial. São quase 700 estabelecimentos que estão utilizando o gás natural no dia a dia. E usar gás natural, ela não precisa ser um grande comércio, um grande restaurante, não precisa ter. Basta que o empresário ele entenda quais são as dores, quais são os inconvenientes que o negócio dele tem quando se fala de uso de combustível para a produção de alimentos, por exemplo. E o gás natural ele consegue sanar
através dos seus atributos, através dos seus benefícios, sanar essas dores. Por que é que eu falo que são dores? Imagine um estabelecimento que tenha um movimento significativo e use gás de botijão. Imagine que durante a operação, durante o dia a dia, tenha que se trocar 10, 12 botijões. Tem restaurantes que têm um consumo significativo. Então, você adotar o gás natural, você se livra de uma logística, você se livra de uma atividade adicional que é fazer aquela troca, aquela substituição durante o preparo dos alimentos. Então isso facilita não ter que gerenciar um estoque, ter uma atividade a menos dentro das atividades rotineiras de um estabelecimento. Então tem toda essa praticidade que, independente do tamanho do estabelecimento, independente do porte da cozinha industrial, de uma lavanderia industrial, independente do porte, se ela precisa de um energético, o gás natural pode estar presente ali sem problema nenhum. Olha, Fábio, eu quero, antes de mais nada, parabenizar a todos que estão na Algás. Há uma necessidade, o estado de Alagoas ganha muito com a Algás. A gente tem o que ofertar. Você, que é grande industrial ou um pequeno negócio, precisa buscar as informações junto à Algás para saber se o seu negócio ganha mais com a presença do gás natural por lá. Gás natural veicular precisa, de fato, ser adotado. Isso não pode ser uma política da boca para fora. As prefeituras, o Estado, o próprio governo federal com os seus veículos aqui, das suas autarquias, fundações e tudo mais, Universidade Federal, Instituto Federal, tem que estar com carro com GNV. Definitivamente não prospera. É um discurso e uma prática que são distintas, que são diferentes. Então é preciso buscar mais informações, saber como esses convênios podem ser realizados, de modo a fazer com que o seu dinheiro estique um pouquinho mais. A gente sabe que as instituições federais estão passando por um momento muito difícil, as de ensino, por exemplo, FAO e FAO, e isso pode ser um elemento divisor de águas, fazer até mais, gastando um pouquinho menos. Isso é o que a gente quer. Exatamente. Fábio, foi um prazer tê-lo aqui. Prazer, a Algás está inteiramente à disposição de vocês. Nossos ouvintes podem entrar em contato com o 117 para solicitar algum esclarecimento, alguma dúvida, alguma questão. Estamos à disposição. Fábio Souza, gerente comercial da Algás. Vem aí o repórter CBN. Quarta-feira, 29 de maio de 2024. A taxa de desocupação no país ficou em 7,5% entre fevereiro e abril. É o nível mais baixo para o período desde 2014. Não houve variação estatisticamente significante ou significativa em relação ao trimestre encerrado em janeiro. O número de desempregados somou 8.200.000. Também não ocorreu variação significativa no intervalo de tempo comparado pelo IBGE. O governo autorizou a compra de até 300 mil toneladas de arroz importado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. O aval está numa portaria interministerial publicada em edição extra do Diário Oficial da União. O volume é estipulado para a primeira fase de aquisições públicas do produto. Por meio de medidas provisórias, o Executivo autorizou a empresa a importar até 1 milhão de toneladas do cereal. O Planalto liberou um crédito extraordinário de 7 bilhões e 200 milhões para a operação. A iniciativa ocorre diante das perdas das lavouras causadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. O estado responde por 74% da produção nacional de arroz. O Atlântico Norte pode enfrentar até 7 grandes furacões de categoria 3 ou superior neste ano. O número é mais que o dobro do usual e a projeção é da Agência Meteorológica dos Estados Unidos. As temperaturas recordes da superfície do mar e uma provável mudança nos padrões climáticos regionais são apontados como responsáveis parciais pelo fenômeno. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em baixa de 0,96% com 122.591 pontos.
O dólar comercial está em alta de 0,70%, negociado a R$ 5,190. O euro vale R$ 5,626, elevação de 0,51%. No horário de Brasília, 10h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Agora, a cardiologia do Hospital Memorial Arthur Ramos está integrada à Cardiologia DOR. Contamos com profissionais altamente qualificados, estrutura completa para atendimentos de alta complexidade, hemodinâmica, tecnologia de ponta e emergência cardiológica 24 horas. Além disso, inauguramos o novo centro médico no Parque Shopping. Agende sua consulta conosco. Arthur Ramos, a escolha certa para o seu coração. Responsável técnico Dr. Gustavo Ferreira, CRM 9400. Dentro de cada um de nós existe um sonhador e a capacidade de realizar esse sonho. A oportunidade para mudar sua vida depende da sua decisão. O Senai está com matrículas abertas para cursos técnicos em informática para web, edificações, produção de moda, automação industrial, química, eletrotécnica, eletromecânica, logística, petroquímica e segurança do trabalho. Ensino focado na experiência prática e profissionais capacitados. Ligue 21 21 30 30 ou acesse al.senai.br. Início das aulas 22 de julho. Faça já sua matrícula. Cursos técnicos do Senai. A oportunidade que vai mudar a sua vida. Pensando na sua comodidade, a Med Rádios está disponibilizando os resultados de exames online. É isso mesmo. Agora você faz exames na Med Rádios e pega o seu resultado sem sair de casa. Basta acessar o site medradios.com.br com seu login e senha. Para agendamentos, ligue 4009-0061. Med Rádios e você, juntos pela vida, também na Mangabeiras. A Diagnose apresenta a nova unidade Gruta, na Avenida Fernandes Lima, vizinha sede da Equatorial. A unidade Gruta conta com amplo estacionamento, equipamentos modernos e equipe especializada, com um atendimento personalizado e a qualidade que você já conhece. Diagnose, cuidar da sua saúde é o que nos move. 21 21 22 22. Responsável técnico, Dr. Francisco Chagas, CRMAL 809. Tem governo trabalhando, tem todo canto tá chegando. Maceió agora tem o CISP mais moderno do estado no Benedito Bentes. Um grande investimento do governo para combater o crime organizado e proteger nossa gente. Maceió precisava, o governo foi lá e fez. E tem o Coração de Estudante, programa pioneiro para acolher nossos jovens. É o governo abraçando a saúde emocional nas escolas. Governo de Alagoas. Tem trabalho e coração. São João 2024 em Marechal Deodoro, de 31 de maio a 30 de junho, com muito forró e animação nos 4 cantos da nossa cidade. Com as atrações Limão com Mel, Seu Desejo, Valquíria Santos, Henri Freitas e muito mais. Confira a programação completa em nosso site www.marechaldeodoro.al.gov.br. Realização Prefeitura de Marechal Deodoro. Projetada para ser um dos principais corredores de conexão da cidade, a via de ligação entre as avenidas do Val de Góes Monteiro e Menino Marcelo já está com obras em andamento. A conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2026 e essa é mais uma das ações para a melhoria da mobilidade urbana de Maceió. A nova via terá 2 km e 300 metros de extensão. Serão 2 faixas em cada sentido, rotatória, 2 pontes, ciclovias, calçadas acessíveis e pontos de ônibus. A circulação de pedestres e ciclistas ficará mais segura e os centros comerciais dos bairros da parte alta terão maior integração. A implementação de projetos de mobilidade urbana para a cidade faz parte do termo de acordo socioambiental assinado com as autoridades. Para saber mais, acesse braskem.com/compromissos Maceió.
CBN Maceió. Oferecimento. Medirádios Diagnóstico por Imagem. Tratamento de câncer, cirurgias em geral, urgência e emergência 24 horas. Medirádios e você, juntos pela vida. Previdência em Pauta, com Marcelo Lima. Olá, eu sou Marcelo Lima, educador previdenciário do INSS, e você que acompanha aqui o Previdência em Pauta na Rádio CBN fica muito bem informado sobre previdência. E hoje você vai conferir quem tem direito ao auxílio acidente. Ele é um benefício que é pago pelo INSS em condições bem específicas. Em primeiro lugar, é preciso destacar que ele é concedido como uma espécie de indenização. O segurado sofre um acidente e mesmo após a recuperação de sua capacidade para o trabalho, ele ficou com sequelas que reduziram essa capacidade laborativa. Ou seja, o segurado tem direito a receber o auxílio acidente se ficar com a sequela definitiva em decorrência de algum acidente, seja de trabalho ou não. Nesse sentido, tem direito ao benefício o empregado, o doméstico, o avulso e o segurado especial. Já os contribuintes individuais, aqueles que você conhece como autônomos, e os segurados facultativos não vão fazer jus a esse benefício. O valor é de 50% do salário de benefício que deu origem àquele benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença que o segurado estava recebendo. E ele começa a ser pago após a cessação desse benefício por incapacidade temporária e vai deixar de ser pago quando o cidadão se aposentar ou o segurado solicitar uma certidão de tempo de contribuição ou, infelizmente, vier a falecer, porque aí, nesse caso, vai um detalhe importante. Uma vez que ele receba o auxílio acidente e não continue a contribuir ou a trabalhar, nesse caso ele perde a qualidade de segurado. Isso é uma mudança recente e a partir daí ele não vai deixar benefícios para os seus dependentes. Como é que ele solicita então esse benefício? Pois bem, duas situações. A primeira, quando o segurado recebe benefício já por incapacidade temporária, como sabemos, o antigo auxílio-doença. E ao se constatar aquela sequela definitiva, o auxílio-acidente passa a ser pago por definição da Perícia Médica Federal após a cessação do benefício por incapacidade. A segunda situação é quando o segurado não solicitou à época do acidente nenhum benefício por incapacidade temporária, mas está, nesse caso, com a sequela em razão desse acidente. Ele deve requerer o benefício pela central telefônica 135. É necessário destacar que o requerimento do auxílio-acidente não está disponível no meu INSS. E também dizer que a avaliação da sequela vai ser realizada por Perícia Médica Federal. Nesse caso, após a solicitação, o segurado deve acompanhar o andamento do processo por meio da Central 135, que também é central digital, ou do meu INSS. Em caso de dúvidas, também pode ligar para a Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7 às 22 horas. Outras informações estão disponíveis no site do INSS, gov.br/INSS. No mais, um grande abraço e até a próxima. Às 10 horas mais 41 minutos, de volta com o CBN Maceió. E no bloco passado a gente estava falando sobre gás natural, falando sobre esse momento verde. Aliás, nós estamos em um segundo dia de debates no GT do G20. Foi discutida a descarbonização, a exploração de petróleo, foi discutido também as fontes renováveis de energia. A gente vai à capital mineira, Belo Horizonte, com as informações de Débora Costa. A coordenadora do GT sobre transições energéticas no G20, Mariana Espécie, afirmou que é possível alinhar a descarbonização com a exploração de petróleo na costa brasileira e que as áreas técnicas trabalham para encontrar um equilíbrio. A assessora especial do Ministério de Minas e Energia comentou o plano de exploração na margem equatorial durante o segundo dia de debates do GT do G20 em Belo Horizonte. Esse projeto
projeto, que passa por discussões, prevê a exploração de petróleo e gás entre o Rio Grande do Norte e o Amapá, englobando a foz do Rio Amazonas, e é criticado pela área ambiental por riscos à biodiversidade. Mas, por outro lado, a proposta é defendida pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e pela nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard, como forma de garantir a reserva energética do país até que o Brasil lidere a transição para a energia limpa e renovável. Segundo Mariana, as discussões são complexas, pois envolvem a economia e a implantação de tecnologias que consigam promover, de fato, a descarbonização no setor de transportes. Mas é possível aliar os dois segmentos. A gente entende o sentimento da contradição, mas não se trata de uma contradição. Por trás de muitas dessas coisas tem discussões como segurança energética, balanço e equilíbrio das relações comerciais. A gente tem o petróleo como uma das principais commodities globais e qualquer desequilíbrio, na oferta-demanda, a gente já percebe o impacto econômico que isso traz, trazendo efeitos de inflação e uma série de outras questões. Então, não é uma equação simples de ser equilibrada. Durante a reunião, a assessora especial do Ministério de Minas e Energia afirmou ainda que o Brasil já tem uma matriz elétrica quase 90% renovável e uma matriz energética renovável em 50%. O desafio atualmente, segundo Mariana Espécie, é encontrar soluções para setores considerados de difícil abatimento, como a indústria e mobilidade. A gente está aqui trabalhando de forma bastante intensa em nível nacional, por exemplo, para ter o projeto de lei do combustível do futuro aprovado, que vai trazer uma nova realidade para o nosso país, com uma série de soluções tecnológicas que poderão ser utilizadas, na verdade, para descarbonizar, reduzir emissões de gases de efeito estufa de setores que são de difícil abatimento. Vou dar um exemplo: aviação. Então, tem uma discussão muito grande do quanto que os biocombustíveis hoje conseguem, por exemplo, provisionar os combustíveis sustentáveis de aviação. As reuniões do GT de Transições Energéticas ocorrem até esta quarta-feira na capital mineira, com presença de representantes de mais de 40 delegações do mundo. De Belo Horizonte, Débora Costa. Às 10 horas mais 44 minutos, isso é uma necessidade. Uma necessidade. A gente precisa discutir, até porque estamos intervindo muito no mundo, intervindo de uma forma muito predatória, e isso em todos os segmentos, na construção civil, na forma com que a gente desmata, no agronegócio e tudo mais. É preciso que a gente tenha um pouco mais de bom senso. 10h45, seguimos agora com outras informações de Camila Bibiano. Oi, Elias, olá todo mundo que está nos acompanhando. Olha só, a gente veio aqui na Superintendência da SEDUC para a gente falar um pouquinho sobre o censo escolar, que começa no dia de hoje, dia 29 de maio. Começa esse censo que é promovido pela Secretaria de Educação, e a gente vai conversar com Altair Soares, que é gerente especial de informações e estatísticas da Secretaria do Estado da Educação e coordenador também estadual do censo aqui em Alagoas. Por que a gente vai falar sobre esse censo? É um censo que tem algum objetivo com esses dados, né? Um censo escolar, vamos saber sobre o quantitativo aqui nas escolas, e ele vai explicar um pouquinho mais pra gente. Altair, bom dia, obrigada por conversar aqui com a gente da CBN, e vamos conversar esclarecendo, né, para a população o que é o censo, para que ele serve, né, e como ele funciona durante esse período aí realmente de coleta de dados. Bom dia. Bom dia. Bom, primeiramente cabe ressaltar que o censo escolar ele é a maior pesquisa estatística da educação básica do país, tá? Então o censo escolar ele é organizado pelo INEP, com a participação da organização de forma, digamos assim, parceira, né, colaborativa dos estados e municípios, tá? A sua principal função, né, o principal objetivo do censo é coletar os dados para subsidiar as políticas públicas, tá? Políticas estas voltadas exclusivamente para os alunos, ou seja, hoje o que chega de merenda, transporte escolar, tudo isso é subsidiado, é verificado os dados que são coletados no censo, é realizado estudo técnico dentro das secretarias e aí é desenvolvida a política voltada para esse fim, certo? A portaria foi publicada na semana passada
e a partir de hoje, dia 29, inicia-se a primeira etapa do censo, que é a coleta de matrícula. Aí ela se encerra daqui a 60 dias, no dia 31 de julho. Entendi. E é bom ressaltar que esse tipo de censo não fica só na parte da rede pública de ensino, né? A rede privada também participa do censo, Altair? Sim, todas as escolas, tanto da rede pública como da rede estadual, bem como os institutos federais, eles também participam e são obrigados, tá? E por força de lei, inclusive, tá? Aquelas escolas que deixam de declarar, inclusive, elas recebem notificação do próprio INEP pelo fato de não ter sido declarado a coleta censitária. E esses dados, eles são coletados e são de responsabilidade das instituições em repassar para o censo. Então, os alunos podem ficar despreocupados que quem vai realizar esse tipo de repasse dessas informações são as instituições, é isso? Isso. O censo escolar, ele é autodeclaratório. Então, cada escola é responsável pela declaração que realiza. E o gestor escolar, ele é a principal pessoa, o personagem principal dessa coleta censitária. Então, ele é o responsável pela coleta. E quanto à questão dos dados, em virtude da LGPD, hoje ninguém mais tem acesso a esses dados sensíveis, tá? Somente a escola. Tá? E depois que é realizada essa migração dos dados, ou quando a escola acessa diretamente a plataforma do Educacenso, esses dados ficam catalogados lá de responsabilidade do INEP. E esse censo, Altair, ele é realizado anualmente? Qual é o período que ele é realizado dessa coleta de dados? Eu costumo dizer que o censo, ele não tem fim. Ele começa, né, nesse período agora de maio, né, inclusive é uma peculiaridade do censo. Ele inicia finalzinho de maio, início de junho, né, e perdura por todo o ano, só finaliza com a segunda etapa, que é a etapa de situação do aluno, praticamente em fevereiro, março do ano seguinte, e em maio, mais ou menos na segunda quinzena, é publicado os resultados finais. Então, ou seja, ele é cíclico, termina um censo e inicia outro. E eles só são essas duas etapas? Você falou da primeira etapa, falou de segunda etapa, agora são duas etapas que perdura esse processo do censo? Basicamente são duas grandes etapas, mas dentro dessas etapas vêm as microetapas, né, que são as etapas a posterior. Por exemplo, a primeira etapa, a gente paralisa o sistema durante 30 dias para análise dos dados, reabre para retificação, depois confirmação de matrícula, e assim segue o censo até a segunda etapa, que é a etapa de situação do aluno, onde são declarados rendimento e movimento do aluno. E, Altair, eu queria finalizar para a gente falar sobre realmente a importância desse censo, né? Para que são utilizados esses dados que são coletados, principalmente aí no sentido, quando você falou de políticas públicas, é muito especialmente voltado para a rede estadual. Mas também como é que a rede privada se beneficia desses dados e o que vocês conseguem passar para todo mundo que trabalha hoje com a educação a partir do que é coletado dentro do censo escolar? Pois é, o censo ele tem uma definição muito própria, porque o censo, além de coletar esses dados, números, mas esses números eles vão servir também subsidiar políticas públicas e também políticas pedagógicas. Então, as escolas particulares podem se utilizar desses dados para desenvolver políticas pedagógicas, certo? Olha só, então muito importante que as escolas que estejam nos escutando, né, que participem desse censo, como o próprio Altair falou, tem esse prazo de 60 dias, né, até julho. Hoje começa esse processo de coleta, mas a SEDUC está fazendo todo esse apoio em relação ao censo e a gente vai esperar que com a divulgação dos resultados, né, a gente tenha ainda mais crescimento no âmbito educacional do nosso estado, seja na rede pública, seja na rede privada, que cada vez mais a gente vem obtendo, né, dados e índices ainda melhores em relação a esse quesito educacional, é o que a gente espera, e o censo vem para contribuir grandemente com esse ponto. Elias, é com você aí do estúdio. O censo e as informações, naturalmente, se buscadas pelos gestores, vão nutri-los com aquilo que há de melhor, né? Informação de qualidade para uma tomada de decisão cada vez mais assertiva. Olha, os operadores de plano de saúde se comprometeram a suspender o rompimento de contratos que foram rescindidos de forma unilateral, e a gente segue agora para Brasília com as informações de Samantha Klein.
Depois de uma reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e representantes da Agência Nacional de Saúde Suplementar, as operadoras de planos de saúde se comprometeram a suspender os rompimentos de contratos rescindidos recentemente, de forma unilateral. As empresas ainda garantiram que não vão cancelar mais nenhum plano coletivo por adesão a partir desta quarta-feira. As operadoras têm 72 horas para reativar a prestação do serviço. A negociação ocorreu depois que o deputado federal Áureo Ribeiro obteve quase 300 assinaturas para a abertura de uma CPI para investigar os cancelamentos de contratos, assim como as empresas de planos de saúde. O relator do projeto que trata da atualização da legislação acerca dos planos, o deputado federal Duarte Júnior, disse que as operadoras se comprometeram em paralisar esses cancelamentos, pelo menos até que o texto seja votado pelo Congresso. Antes de ser pautada, a proposta ainda será apresentada para os órgãos de defesa do consumidor, como PROCON e Ministério Público. Já temos um resultado muito positivo dessa reunião, de que as operadoras de planos de saúde de todo o Brasil irão suspender o cancelamento dos planos de saúde enquanto houver essas últimas tratativas para que esse projeto relatado por mim possa ser inserido na ordem do dia e possa ser aprovado e garantir mais respeito aos consumidores brasileiros. Por outro lado, a votação da Lei dos Planos de Saúde deverá ficar para o segundo semestre. O presidente da Câmara, Arthur Lira, sinalizou que o relatório do deputado Duarte Júnior será modificado. Quando apresentou o projeto, o relator propôs que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, determine um limite para os reajustes dos planos coletivos, entre outros benefícios pró-consumidor. A tendência agora é por mudanças. Empresas ficaram de entregar as suas demandas, um raio-x mais apropriado da situação, o que é que está levando a isso. Há de se ressaltar que no Brasil, as 3 maiores empresas do mundo de seguro de vida saíram do país. Por outro lado, a gente não pode deixar de estar ao lado das pessoas que necessitam, guardados sempre os critérios dos contratos que são estabelecidos. Entre janeiro e abril deste ano, a ANS recebeu quase 6 mil reclamações sobre rescisões unilaterais de contratos de planos de saúde, um aumento de 30% em relação ao mesmo período de 2023. De Brasília, Samantha Klein. Olha, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto da taxação de compras internacionais de até $50 para você que está no Brasil, né? Para eles que fazem viagens internacionais, podem gastar 500 lá no Free Shopping. Vamos a Brasília com informações de Milena Teixeira. Em votação simbólica, o plenário da Câmara aprovou nesta terça o projeto que tributa compras internacionais online de até $50. Com isso, a cobrança a ser aplicada nas vendas vai ser de 20%. Os parlamentares aprovaram um dispositivo que estava no Programa de Mobilidade Verde e Inovação, que cria incentivos fiscais para a produção de carros mais sustentáveis. A previsão é que a matéria seja votada no Senado Federal nesta quarta-feira. Atualmente, as compras de $50 são isentas do imposto de importação e estão sujeitas apenas ao ICMS estadual, com alíquota de 17%. Desde o ano passado, no entanto, há pressão de varejistas brasileiras pela taxação. O Ministério da Fazenda chegou a propor a medida, mas o governo recuou após pressão da primeira-dama Janja. Nas últimas semanas, o relator do Mover, o deputado Átila Lira, incluiu a taxação no projeto. A votação da matéria ficou travada porque parte do Congresso defende que a taxação é impopular. Além disso, o governo ameaçou vetar o projeto. Nesta tarde, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se reuniu com o presidente Lula para apresentar uma medida alternativa à proposta que foi divulgada inicialmente. O petista levou a proposta para a equipe econômica e o acordo ficou em 20%, menor que os 60% cobrados para compras superiores a esse valor. No final da votação, Lira disse que o Congresso costurou um acordo possível para o momento. Ele disse que agora vai ser possível manter o emprego de milhares de pessoas que trabalham em setores brasileiros ameaçados pelas empresas estrangeiras. Ao final e ao cabo, todos os partidos entenderam que a taxação que foi feita na volta dos 20% do imposto de importação daria um equilíbrio para a manutenção do emprego de milhares e milhares de pessoas que labutam todos os dias nesses setores que estavam recorrendo ao Congresso Nacional, ao Poder Executivo,
para que se pudesse votar essa matéria hoje. O relator do Mover afirmou que o acordo feito em relação à taxação beneficiou as empresas brasileiras, os consumidores e os sites internacionais. A indústria nacional, ela vem sofrendo um desgaste profundo nos últimos anos e a gente tinha que enfrentar essa matéria para a gente sinalizar para a geração de emprego e renda, para o setor de varejo. E, sem dúvida nenhuma, esse acordo ele foi justo. O impasse em relação à taxação ameaçava o Mover, que é uma proposta do governo federal que tramita em regime de urgência e que vai substituir a medida provisória que criou o programa. A MP perde a validade já na próxima sexta-feira e, por isso, o Congresso corre contra o tempo para aprovar a proposta. De Brasília, Milena Teixeira. Às 10 horas mais 57 minutos, justo não, né? Justo é uma palavra muito forte para esse acordo. Olha, é assim que a gente coloca aqui um ponto final no CBN Maceió desta quarta-feira, 29 de maio de 2024. O programa contou com os trabalhos técnicos de Alex Melo, as reportagens de Camila Bibiano, a produção é de Flávia Iese, a direção de jornalismo de Marcos Vasconcelos. Apresentação: Elias Ferreira. De volta amanhã a partir das 9 da manhã com CBN Maceió, que é feito para você. Amanhã um feriado, é feriado aqui também em Maceió, ponto facultativo amanhã e sexta-feira, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito municipal. Até lá! CBN Maceió, oferecimento Med Rádios e você, juntos pela vida. As armadilhas da nossa língua com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical